Boa tarde, estudantes, segundo ano A. Estamos aqui para comentar, não é, o primeiro roteiro da nossa disciplina de projeto integrador, nesse primeiro período de 2021, que temos como temática nesse projeto corpo. Como eu já me apresentei na aula anterior, mas alguns de vocês podem não ter participado, né? Muito provavelmente. Meu nome é Carlos Fernandes, sou professor de Biologia e nessa disciplina, nesse primeiro projeto integrador, nós temos a participação, a colaboração dos professores Anderson Pereira, História, e professor Carlyle Santos, de Arte, em alguns momentos, né, lá na frente do nosso projeto. Tá? Nesse primeiro roteiro, nós tivemos um contato inicial sobre a proposta da disciplina no geral e já demos entrada, não é, no primeiro eixo desse projeto. Esse projeto ele está organizado em 4 eixos, como nós podemos ver nesse próximo slide. Isso foi apresentado na aula inicial do projeto e agora eu estou aqui fundamentando, né, e fortalecendo esse entendimento da organização do projeto em eixos. Nós estamos no primeiro eixo de fundamentos. O primeiro roteiro foi sobre aspectos filosóficos do estudo do corpo. O segundo roteiro, que é o primeiro do segundo bimestre, terá uma abordagem sobre aspectos históricos, né, de como que a noção de cuidados com o corpo se desenvolveu no desenrolar da história. E depois iremos para um outro eixo, que é o da biologia, né? Um eixo, na verdade, que envolve biologia, psicologia, cultura, né? Poderíamos dizer uma dimensão biocultural, biopsicocultural, enfim, que trata de questões sobre o corpo vindas da biologia. Depois faremos uma abordagem sobre mediações culturais, como que o corpo ele é abordado nas músicas e na dança, e concluiremos o projeto com uma espécie de intervenção na realidade sobre como que a cultura corporal de movimento é entendida pela nossa comunidade escolar. Então esse projeto ele se organiza nesses 4 eixos. E esse primeiro roteiro do primeiro bimestre, começamos então a estudar fundamentos históricos filosóficos sobre a temática do corpo. O primeiro roteiro tratou da questão 1A, que diz o seguinte: o que filósofos que estudaram o corpo têm a nos dizer sobre como as relações de poder na sociedade influenciam a forma como compreendemos nossos próprios corpos. Esse tipo de questionamento é muito interessante no sentido de que vai nos dar embasamento teórico sobre essa temática do corpo para podermos lá no final do projeto realizarmos algum tipo de intervenção, né, na nossa comunidade. Nesse primeiro roteiro, o material disponibilizado para vocês foram 2 textos, que aqui eu gostaria de relembrar 2 trechos desses textos, né? O primeiro, Finitude, Corpo e Vida, de Jorge La Roça, publicado numa revista em 2011, fala sobre a finitude do corpo e o corpo como base para a nossa experiência no mundo, né? E aí esse texto que vocês podem consultar na íntegra no projeto, no roteiro do projeto integrador, que foi enviado para vocês, ele vai trazer justamente isso, que a vida e as experiências que a gente tem na vida não é outra coisa que não seja a própria experiência corporal,
de carne e osso, né? As experiências que a gente consegue perceber com os nossos corpos. Isso é viver para o Jorge La Roça. Já o segundo texto de Nietzsche, é um filósofo alemão, do livro Assim Falava Zaratustra, traz um trecho desse livro que critica as pessoas que desprezam o corpo. Como a gente vai estudar no próximo roteiro, ao longo da história, em determinados períodos da história, prevaleceu uma ideia de que o corpo era inferior à alma e que a gente deveria, então, privilegiar a questão do espírito, buscar a salvação da nossa alma, em detrimento até mesmo de cuidados para com o corpo. Na verdade, o corpo passou a ser muito associado ao pecado, né? Aos pecados da carne. Vocês já devem ter ouvido falar desse tipo de expressão, né? E Nietzsche é um filósofo que vai questionar muito isso, essa separação entre corpo e alma que para ele não existe, né? Nesse trecho aí do texto, ele até diz que, falando como uma criança, nós poderíamos dizer: corpo sou eu e alma. Assim fala a criança, e questiona por que não se deveria falar como as crianças, não é? E aí ele acrescenta que uma pessoa desperta, uma pessoa, digamos, que compreende a realidade em sua inteireza, vai perceber que o corpo é ele inteiramente e nada mais, e que a alma é apenas uma palavra para algo no corpo, né? E aí ele define isso, que o corpo é uma unidade, uma inteireza, não existe essa divisão entre corpo e alma. E vai criticar muito quem faz essa divisão, e em consequência dessa divisão, despreza o corpo em favor da alma. É esse o segundo texto. E agora vamos então para as atividades que foram sugeridas, solicitadas de vocês. A primeira atividade da semana 1, na verdade, era ler esses textos, né? O texto do La Roça e do Nietzsche. Textos relativamente curtos que vocês poderiam ler perfeitamente durante esse período. Então, vocês não precisavam entregar nada em relação a isso. Era apenas um compromisso mesmo de vocês em ler esses materiais.